Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto que, assim, quase todo mundo acha que conhece de cor, mas que, na verdade, está cheio de surpresas, de detalhes fascinantes. Os 10 Mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20. E para guiar a gente, nós temos aqui os comentários de duas bíblias de estudo muito conceituadas, a Roman e a Nova Almeida Atualizada, a NA. A nossa missão aqui é ir um pouco além daquela lista que, sabe, a gente decorou na infância. Exato. É descobrir o que está nas entrelinhas, o contexto por trás de cada regra, o que essas notas acadêmicas podem revelar para a gente sobre um texto tão fundamental. Pois é. E o primeiro grande plot twist, se a gente pode chamar assim, é que isso não é só uma lista de regras. É o documento de uma aliança, um pacto. Ah, isso muda tudo? Muda completamente. O eco dessas palavras bate forte não só na teologia judaico-cristã, mas também no nosso jeito de pensar o direito, a justiça no Ocidente. Então, vamos usar esses comentários para desmontar e entender cada peça. Ótimo, vamos lá então. A primeira coisa que me pegou de surpresa, olhando o texto com calma, é que ele não começa com não farás. Não mesmo. A primeira frase, ali no versículo 2, é uma apresentação. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sempre pulei essa parte, sabe? Mas parece que ela é a chave de tudo, né? A chave mestra, pensa na ordem. Primeiro vem a liberdade, depois vem a lei. Verdade. A autoridade de Deus para estabelecer as regras não vem de um poder tipo arbitrário, vem do fato de que ele é o libertador. Uma das nossas fontes, a Bíblia Roman, destaca justamente isso. Que a libertação é o fundamento. Isso. O ato de libertação é o fundamento do pacto. A obediência não é o preço da liberdade. A liberdade é o contexto que possibilita uma obediência com propósito. É uma lógica de gratidão, sabe? Não de coerção. Que inversão de expectativa. E partindo dessa base, aí sim vem os 2 primeiros mandamentos que definem os termos dessa nova relação. Exato. Não ter outros deuses e não fazer ídolos ou imagens. Pra gente hoje, monoteísmo parece o padrão, mas naquela época, no meio do Egito ou dos povos de Canaã, isso devia ser um choque cultural gigantesco. Um choque absoluto. Era uma ideia totalmente disruptiva. E a questão das imagens, das esculturas, vai ainda mais fundo. Como assim? Uma das bíblias de estudo, a NAA, aponta para uma ideia teológica muito, muito elegante. Lá em Gênesis, a narrativa diz que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Certo. Então, um humano pegar a matéria bruta e tentar criar uma imagem de Deus seria inverter completamente a ordem da criação. Seria, diminuir o divino à capacidade humana. Nossa, nunca tinha pensado por esse ângulo. É como se dissesse, a única imagem minha que eu autorizei no mundo são vocês. Exatamente essa a ideia. E o texto fala do zelo de Deus, uma palavra bem forte. E também menciona essa dualidade, né? De que a maldade dos pais pode respingar nos filhos, mas a misericórdia se estende por milhares de gerações. Pois é, o zelo aqui não é um ciúme mesquinho, é a seriedade com que essa aliança exclusiva é tratada. E essa tensão entre justiça e misericórdia é um tema que percorre toda a narrativa bíblica. A consequência dos atos é real, mas a porta para a misericórdia é incomparavelmente maior. E isso nos leva ao terceiro mandamento, sobre não tomar o nome de Deus em vão. Minha primeira impressão sempre foi, ok, não pode falar palavrão usando o nome de Deus. Mas os comentários mostram que o buraco é bem mais embaixo. Muito mais. O comentário da Roman, por exemplo, amplia isso para uma questão de integridade total. Integridade. Sim, inclui quebrar um juramento feito em nome de Deus, o que num mundo sem cartórios era a base da confiança social. E mais, significa não agir de uma forma que traga vergonha ao caráter de Deus, que você diz representar. Ah, entendi. Se alguém se diz seguidor de Deus, mas age de forma corrupta ou cruel, está na prática usando o nome dele em vão, esvaziando o nome de significado. Faz todo sentido. E o quarto mandamento, o do sábado. Esse sempre me pareceu mais ritualístico, mas os comentários dão a ele uma dimensão social que eu não imaginava. O sábado é revolucionário. Longe de ser só um dia de descanso para o indivíduo,
Era uma lei de impacto social profundo. Como assim? A nota da NAAD destaca que a ordem era para todos, filhos, servos, estrangeiros e até os animais de trabalho. Uau. Pensa no que isso significa. Era um freio compulsório na exploração. Para um povo que tinha acabado de sair de 400 anos de trabalho forçado no Egito, instituir um dia de descanso universal era uma afirmação política e semanal de que nós não somos mais escravos. Nossa, é muito poderoso isso. E que ninguém na nossa comunidade viverá como um. Era um lembrete vivo da libertação. Então o sábado não era só para descansar, era uma afirmação política semanal. Que perspectiva. E é interessante como esses 4 primeiros mandamentos parecem arrumar a casa na relação vertical entre o povo e Deus. Isso mesmo. E a partir daí o foco muda completamente, certo? Exatamente, é uma transição muito clara. Uma vez que se estabelece a base da relação com o divino, o código se volta para as relações horizontais. A vida em comunidade. A vida em comunidade. É o que muitos chamam de a segunda tábua da lei. E ela começa com honra o teu pai e a tua mãe. É curioso que essa seja a primeira regra da vida em comunidade e a única que já vem com uma promessa clara de vida longa na Terra. Sim, é a única com promessa. Eu sempre li isso como seja um bom filho e você vai viver muito, mas imagino que o significado seja mais amplo. Muito mais amplo e muito prático. Segundo a nota da NA, honrar aqui significava, primariamente, o sustento material, o cuidado com os pais na velhice. Ah, claro. Numa sociedade agrária, sem INSS, sem plano de aposentadoria, os filhos adultos eram a única rede de segurança social para os idosos. Faz sentido. A dos mais velhos garantia a saúde da nação inteira. Entendi. É um sistema de previdência social baseado na honra. E depois disso vem um trio de proibições que todo mundo conhece. Os clássicos. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Mas a primeira delas, não matarás, parece a regra mais óbvia do mundo. O que um comentário de estudo pode adicionar a algo tão direto? Essa é uma ótima pergunta, porque é aqui que os detalhes do hebraico fazem toda a diferença. A Bíblia Holman esclarece que a palavra usada aqui, hatzak, não significa qualquer tipo de morte. Ah, não? Não. Ela se refere especificamente ao homicídio ilegal, premeditado ou por negligência grave. Isso a distingue, por exemplo, da pena capital ou da morte numa guerra declarada, que eram práticas permitidas em outras partes da legislação de Israel. Que nuance importante. Portanto, não é uma proibição pacifista absoluta, mas um mandamento que funda a base da justiça civil. A vida de um membro da comunidade é sagrado e protegida pela lei contra a violência pessoal. Puxa. E sobre não adulterarás e não furtarás? Imagino que também tenham implicações que vão além do óbvio. Sim. Não adulterarás, numa sociedade patriarcal, protegia a integridade da linhagem familiar e a estabilidade da propriedade que era passada de pai para filho. A certeza da paternidade era crucial. Entendi. E o não furtarás ia além de roubar um boi ou um saco de grãos. O contexto sugere que a proibição podia incluir uma das ofensas mais graves, o sequestro de pessoas para serem vendidas como escravas. O quê? Sério? Era essencialmente um mandamento contra o tráfico humano. Nossa, isso num peso totalmente diferente. E chegamos nos 2 últimos. Não dirás falso testemunho, para ser sobre proteger a justiça, né? Exatamente. Era um ataque direto ao coração do sistema legal. A nota da INA nos lembra que, sem tecnologia forense, o destino de uma pessoa no tribunal dependia do testemunho de 2 ou 3 pessoas. Verdade. Uma mentira coordenada podia legalmente levar um inocente à execução ou à ruína. Esse mandamento protege o próprio conceito de verdade dentro da comunidade. Ok, mas agora vem o que para mim é o mais estranho e talvez o mais genial de todos. O 10º mandamento. Não cobiçarás. Ah, esse é especial. Espera um pouco. Todos os outros falam de ações. Matar, roubar, mentir. Esse aqui é sobre um sentimento, um desejo. Como se legisla um pensamento. Isso parece impossível de fiscalizar e ao mesmo tempo, vai direto na raiz de tantos problemas. Você tocou no ponto central. É o que torna esse mandamento tão único e psicologicamente profundo.
Uma das fontes o descreve brilhantemente como a raiz de onde podem brotar as outras transgressões. A raiz? Sim. A cobiça pela mulher do vizinho pode levar ao adultério. A cobiça pela casa ou pelo servo do vizinho pode levar ao furto, ao falso testemunho ou até o assassinato para obter o que se deseja. Caramba. É um mandamento que não lida com o sintoma, mas com a doença. Ele desloca o foco da moralidade do ato externo para a intenção interna. É um convite para vigiar o próprio coração, porque é lá que a injustiça começa. Depois dessa cena incrível, o texto descreve a reação do povo, e é uma cena de cinema. É mesmo. Trovões, relâmpagos, o som de uma trompeta, a montanha soltando fumaça, e o povo fica apavorado, a ponto de dizer a Moisés: fale você com a gente, mas que Deus não fale, senão a gente vai morrer. Por que essa reação de medo total? Não era para ser um momento de conexão? A reação deles é profundamente humana. E a resposta de Moisés é a chave para entender a cena. Ele diz: não temam. Deus veio para prová-los, para que o temor dele esteja em vocês e vocês não pequem. Temor, não medo. Exato. A nota da NA faz uma distinção crucial aqui. Há uma diferença entre o terror que paralisa e afasta e o temor reverente que inspira respeito e obediência. Entendi. Deus não queria causar pânico, mas sim imprimir neles a seriedade daquele momento, daquela aliança. É a diferença entre ter medo de Deus e ter temor a Deus. O primeiro te faz fugir, o segundo te faz andar com mais cuidado. E para fechar o capítulo, depois de toda essa teologia, essa legislação, Deus dá uma instrução que parece quase aleatória sobre como construir altares. Parece, né? Eles devem ser de terra ou de pedras brutas. E o texto proíbe o uso de ferramentas para talhar as pedras, porque isso as profanaria. Parece um detalhe tão pequeno, tão técnico, no final de um capítulo grandioso. Por que isso era tão importante? É o arremate perfeito, porque essa instrução prática se conecta diretamente ao segundo mandamento, sobre não fazer ídolos. A simplicidade exigida para o altar terra, pedras rústicas, não trabalhadas, é uma manifestação física daquela proibição. A mensagem é: a adoração não é sobre a sua habilidade artística, sobre a sua capacidade de criar algo belo e impressionante. Entendi. A ênfase é em Deus, não na criatividade humana. É um culto que nasce da humildade, que impede o adorador de sutilmente acabar adorando a própria obra. Então, no final das contas, essa análise revela que os 10 mandamentos são muito mais que uma lista de pode e não pode. Muito mais. É um roteiro para uma sociedade, que começa com um ato de libertação, estabelece primeiro uma relação de lealdade com o sagrado e, a partir daí, constrói as bases para uma comunidade justa, indo tão fundo a ponto de querer moldar as intenções do coração. Sem dúvida. E o legado disso é inegável. A ideia de um monoteísmo ético, a busca por justiça imparcial, a responsabilidade social que a gente viu no sábado e no cuidado com os pais, a valorização da vida, da verdade. Sim. Esses princípios se tornaram a fundação de incontáveis sistemas legais e éticos, mesmo em culturas que não compartilham da mesma fé. Toda essa conversa me deixa com uma pergunta para a gente levar. O último mandamento sobre a cobiça foca no estado interno, numa intenção. Isso levanta uma questão que me parece muito atual. Como uma sociedade, seja ela religiosa ou secular, pode promover uma moralidade que não começa só na ação, mas no desejo que a antecede? Uma ótima pergunta. O que significa criar um código ético que busca alcançar não apenas o que as nossas mãos fazem, mas também aquilo que o nosso coração deseja?